Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, professor de Geografia, e quero lhe apresentar a nossa nova vinheta de abertura deste canal, exclusivo para você, estudante que acompanha este conteúdo online. Então, bora para a vinheta! Então, vamos iniciar a correção aqui da nossa avaliação. Vou abrir aqui o formulário, lembrando que tanto quem fez a prova online quanto quem também está no curso presencial, o conteúdo é semelhante e a referência vai estar aqui nas aulas que foram gravadas, portanto, acompanhem com bastante atenção. As questões estão organizadas de forma aleatória, porém o conteúdo é o mesmo, então você localiza no seu respectivo formulário, ok? Quartzito, mármore e granito são rochas classificadas respectivamente com origem. Quando se fala origem, aqui é a origem genética, a origem geológica delas, que foi dada justamente neste conteúdo, ok? Então, a resposta correta que eu vou indicar aqui é a primeira resposta, que corresponde a rochas sedimentares, metamórficas e ígneas, tá ok? Então, vamos seguir adiante. Nesse trecho a seguir, cerca de 200 milhões de anos, o último supercontinente começou a se fragmentar. A divisão da Pangeia deu lugar muito lentamente à composição geológica atual. Mas aquilo que se separou voltará a se unir, os continentes continuam se movendo e colidindo entre si. Uma teoria aponta dentro de 250 milhões de anos no futuro surgirá outro supercontinente. E qual será a aparência da Terra daqui a 250 milhões de anos? Então, aqui mostra uma possibilidade, porém, esta será a real aparência da Terra com os países daqui a 250 milhões de anos? Ou essa daqui? Aqui quem abriu a figura vai poder até ver que esta é uma perspectiva computadorizada dos continentes da Terra, o que eles chamam de Pangeia Última. Portanto, bem diferente da composição atual, que é esta daqui, que é uma imagem vista pelo satélite. E aqui é um recorte onde supostamente estará o Brasil do futuro, curiosamente ligado à Antártica. Então os pinguins vão vir tomar sol aqui no litoral brasileiro. Isso seria uma situação tanto bizarra hoje, mas no futuro é possível que isso aconteça, mas um futuro muito distante. Então vamos seguir aqui a pergunta 3. Qual é a classificação das estruturas 1, 2, 3, 4 e 5 do vulcão conforme as indicações? Então, você observa a figura e a resposta correta é a segunda resposta aqui, ó. Então, a câmara, que é correspondente ao número 1, a 2, que é correspondente ao chaminé, vamos observar que ela vai até o centro aqui da figura. Depois, a lava, que já é o material que é expelido pelo vulcão. Na sequência, a cratera, que é onde
se vê a entrada principal de um vulcão, a saída, na verdade, né, do vulcão, e a estrutura 5, que teve gente que confundiu com gelo, na verdade é o cone vulcânico, então a gente está falando da estrutura do vulcão, tudo bem? Então, essa é a resposta indicada no gabarito, tá? Após assistir ao vídeo, aponte qual a origem geológica do carvão. Então, aqui nesse vídeo, Por que o carvão é constantemente encharcado com água durante o transporte ferroviário? À primeira vista, isso pode... Então, você pode rever o vídeo de novo, tá? Eu vou só acelerar aqui para que a gente não perca a dinâmica. Então, mostra justamente o transporte do carvão mineral, porque as máquinas e o indicativo aqui demonstram que a origem deste material é o carvão industrial, que é utilizado em fornos industriais, ok? O carvão vegetal é diferente o processo, que é o carvão que a gente usa no churrasco, né? Então, é nítido que a extração deste material se vem de minas, diferente de queima de fornos, como é o processo de formação do carvão vegetal. Tudo bem? Quando se realiza intervenções de grande impacto na paisagem geográfica, como uma obra de túnel de metrô, o solo a ser perfurado pela tuneladora se encontra em qual das partes apresentadas neste perfil? Então, esse perfil eu fiz há algum tempo atrás e, a saber, a tuneladora ela perfura a camada de solo mais consolidada, normalmente, que é a estrutura C, e não a estrutura de rochas, porque isto, na verdade, serve para que se dê estabilidade à estrutura do túnel. É claro que há túneis cavados em rochas, como por exemplo em áreas de serra, mas no caso do metrô é uma escavação de solo, tudo bem? Então aqui a estrutura C de rocha alterada. Como as rochas e minerais derivados a partir do resfriamento do magma são consideradas? Então isso também foi dado em aula, tanto presencial quanto no curso online, e a origem delas podem ser tanto vulcânicas, como o resfriamento da lava, quanto plutônicas, que dependem de movimentos no interior da Terra. Portanto, esta é a resposta indicada no gabarito. Tudo bem? Qualquer dúvida, você pode me escrever para que a gente possa esclarecer qualquer questão. Os esquemas de limites entre placas tectônicas 1, 2 e 3, indicados aqui na figura, podem ser classificadas como, isto eu tirei de um livro chamado Decifrando a Terra, tá? Então, são movimentos de placas, e a figura 1 são figuras que representam um movimento conservativo. A figura 2, que representa um movimento de divergência, e a figura 3, um movimento contrário, que é de convergência. Então, aqui a última resposta é a resposta indicada no gabarito. Então, vamos seguir. Aqui tem um texto, né, que eu vou resumir, que o metrô investe em modernização dos sistemas de operação e obtém melhor eficiência energética com a instalação de painéis solares que auxiliam na geração de energia para o sistema. Lembrando que o metrô ele é um transporte vital, tanto que eu coloquei aqui o mapa da rede atual e da rede de expansão do metrô. Também tem as redes de trilhos do monotrilho e também dos trens urbanos, que é a CPTM, aqui em São Paulo. Então, para qual
para qual uso. No caso, os painéis solares, como demonstrado no mapa abaixo, indica qual tendência para se ter melhor eficiência energética. Então, dentre as respostas possíveis, os painéis solares fazem parte de um projeto de modernização do metrô que, com a expansão da malha ferroviária, demanda uma maior oferta de energia elétrica da rede para a sua operação e logística, tá? Então, daqui, esta é a resposta indicada no gabarito. Os painéis não vão substituir a fonte matriz principal do metrô, mas elas podem auxiliar na sua operação, como indicado no texto. Aqui também está indicando um texto onde pergunta qual é a posição do Brasil em relação ao comércio global envolvendo componentes a partir de terras raras. Daí temos dados aqui. Importante ressaltar que a China ela é o maior produtor e é utilizado principalmente em componentes eletrônicos que nós utilizamos no dia a dia. E o Brasil tem uma posição de ser um fornecedor ainda em pequena escala e um importador em grande escala de produtos de alta tecnologia. Um exemplo atual é que recentemente aportou no Brasil um grande navio vindo da China com milhares de carros elétricos para a comercialização aqui no Brasil, e isso indica uma tendência da necessidade da renovação da frota, mas ainda a necessidade de implementação de estruturas fundamentais para a fabricação de veículos elétricos. Então, para que o Brasil se torne soberano nessa tecnologia, é necessário que se desenvolvam essas estruturas, inclusive na obtenção de matérias-primas essenciais, como o lítio, por exemplo, nas baterias, tá? É só você dar uma pesquisada que você vai encontrar essa matéria referente à empresa BYD, aqui com a produção de carros elétricos, tudo bem? Então, aqui seguindo, também um conteúdo... Você sabia que o Brasil tem um dos metais mais valiosos do mundo? Então, você pode ver esse vídeo na íntegra novamente, onde o narrador fala sobre o nióbio, que é, na verdade, um mineral estratégico, principalmente utilizado na siderurgia, que é a produção de aço. E aonde que ele indica a produção de aço aqui nos mapas? Os estados de Goiás e Minas Gerais. Qual dos mapas indica esses dois estados? Aí é uma questão cartográfica mesmo. E a única resposta correta é essa daqui. Então, o estado de Goiás aqui mais a oeste e o estado de Minas Gerais mais a leste. E daí podemos enviar o formulário, tá? Aqui como é um modelo, então é apenas utilizado para a correção do gabarito, tudo bem? Enfim, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado e um abraço. Ainda lhe ficaram dúvidas a respeito desta correção? Escreva deixando aqui o seu comentário para que assim eu possa lhe ajudar a resolver as suas dúvidas. Também sugiro que você faça a atividade que está em anexo a este conteúdo. Tudo bem? Hoje é o dia 20 de junho de 2025. Entramos no solstício de inverno. Estou gravando aqui da janela do quarto de minha casa para te lembrar que neste dia o sol maravilhoso dará as suas caras na menor quantidade de tempo
aqui no hemisfério sul e chegamos ao inverno. Portanto, o desafio está posto para você. Como representar este dia de hoje num desenho em que você colocará a sua perspectiva a respeito deste maravilhoso dia 20 de junho. Então, este será o seu desafio de hoje. Muito obrigado e até a próxima.